Um sinalzinho de 2 minutos para você ali. Você acha que vai dar tempo? Hã? É um sinalzinho de 2 ali. Vamos me dar 5 minutos pra gente aí, produção, porque... Primeiro eu quero contestar essas declarações. O Atlético está hoje na Série A, ele se deve única e exclusivamente a uma pessoa. Quem? Uma. Qual? Valdivino José de Oliveira, e com um apoio sobressalente, que não aparece muito, do deputado federal Jovair Arantes. O resto é pelego. Esse Adson Batista, o prejuízo que ele deu para o Atlético esse ano é um prejuízo astronômico. São R$500 mil mensais em 4 jogadores que não jogam. Não jogam. Contratações dele. O Maurício Sampaio paga uma torcida para pintar muro, né, e bota lá o nome do presidente. Ué, ele quer o quê? Não pôs o nome dele. O time perdeu. Professor Daniel Barbosa, Rafael, Daniel, torcedor. O time perdeu. Aí fala do Batoré Ladrão, que é o William, fala do Marino, fala do Marcão, fala do Chupa Sangue, tem o Diogo Campos Cachaceiro, o Valdivino que só pensa em dinheiro, o Valdivino de Oliveira, né? Mas não fala do Adson Batista e nem fala do Maurício Sampaio, não. E o muro bem pichadinho, naquele do rolinho, sabe? O cara ficou 3 horas lá, parado, lá estacionado, e no Atlético parece que não tem segurança. Então é óbvio que todo mundo vê, quem não é bobo, o Valdivino não é bobo, ele sabe que aquilo ali foi uma situação mandada. Essa questão, quem põe o dinheiro lá, aliás, até um milagre, porque o Atlético não tem torcida, o Atlético não tem renda. O Atlético, o que ele tinha, alguns patrocinadores tenebrosos, uma Linknet que caiu num escândalo, depois Delta, outro escândalo, né? Muita gente dizia que tinha até dinheiro de cachoeira. O dinheiro foi, digamos que o dinheiro foi por água abaixo. Exato, professor. Então, o Atlético teve um mistério de conseguir angariar recursos, e eu tenho certeza que foi pela influência política de um homem só, Valdivino de Oliveira, que o resto nunca botou um centavo lá dentro. Os que votaram foi em passe de jogador para tentar tirar depois. E, meu amigo, você pode olhar em filme de aventura, quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora. Olha, nessa situação, eu me recordo quando o Valdivino era presidente da CELG. Você lembra quando o Valdivino era presidente da CELG? Não me lembro. Talvez você não tinha nem nascido ainda. Eu lembro. E o Valdivino sempre foi um grande colaborador do Atlético. Quando o Odilon Soares era presidente, quando o José Martins de Souza Zenha era presidente, isso na década de 80. O Atlético foi campeão em 85 e 88, o Valdivino já estava lá ajudando. E quem resgatou o Atlético da lama e levou para a Série A foi o Valdivino de Oliveira. Foi ele. Sozinho. Ele. Basicamente ele, porque em 2004, como disse o Charlie Pereira, o presidente era o Wilson Carlos. Quando o Wilson Carlos saiu, teve um monte de viúva chorando. Porque o Wilson Carlos é isso, o Valdivino ficou lá, o Atlético continuou a sua trajetória ascendente. Tem 2 pessoas que eu vejo que trabalham realmente e que canalizam recursos, porque do bolso ninguém aguenta sustentar time de futebol. Nem o Barros deu conta. O Barros é 10 vezes mais rico do que todo mundo que está lá dentro do Atlético, não deu conta de sustentar o Vila. Então, do bolso, ninguém dá conta. Quem fez o milagre da multiplicação do dinheiro no Atlético chama-se Valdivino José de Oliveira, que usou a sua influência política, todo o seu prestígio, para fazer do Atlético um time para jogar hoje na Série A. Não vou nem dizer time de Série A, porque o Atlético não é time de Série A, mas está jogando na elite por causa do Valdivino José de Oliveira. E do Jovair Arantes, o deputado federal Jovair Arantes, que também ajudou muito com seu prestígio a canalizar vários recursos para a equipe do Atlético. O resto é descartável, amigo. O resto entra um, sai outro, não faz diferença nenhuma. Agora, se o Valdivino José de Oliveira sair do Atlético, o time acaba. Como tocou no meu nome, primeiro eu quero dizer que o Ricardo Teixeira ficou, acho que uns 20 anos sem falar na ESPN por causa do Juca Kfouri. Ricardo Teixeira já foi, a ESPN está aí, ainda fazendo seu trabalho, jornalístico, independente e informativo, como sempre foi. Nunca vendeu a sua opinião. Eu hoje estou trabalhando aqui no Mais Esporte, estou emitindo a minha opinião. Você colocou muito bem. Eu estou aqui para colocar o que eu já vivi nesses 30 anos de futebol. E não foram poucas coisas. E a experiência que eu adquiri durante esses 30 anos de futebol, inclusive quando o Adson era um zagueiro medíocre lá em Anápolis.
Olha, a questão dele falar que eu chamei ele de rato, de ladrão, isso não é verdade. Porque se eu soubesse que ele era ladrão, eu já tinha feito até denúncia na delegacia contra ele. Porque eu não ia deixar um ladrão, se eu soubesse que ele é ladrão, trabalhando dentro de um time que eu torço, que é o Atlético. Não falei isso. Talvez a carapuça serviu nele, mas eu não falei isso. O que eu disse ontem aqui, eu fiz uma comparação. Uma parábola, que geralmente quando as coisas estão ficando difíceis, muita gente que não tem equilíbrio emocional, não tem caráter, eles não ficam nos momentos difíceis, eles gostam só dos momentos bons. E fiz uma comparação de que é como um navio que está entrando muita água, os primeiros a deixar o navio são os ratos, isso todo mundo sabe. Que os ratos eles não ficam, o rato correu do navio, amigo, você pode pular fora porque a barca vai para o fundo mesmo. Então foi isso que eu disse, não chamei ninguém de rato, só coloquei uma situação. Agora se a carapuça serviu nele, eu não posso fazer nada. Olha, outra notícia do Atlético, o coronel Urzeda entregou o cargo de diretor em solidariedade a Maurício Sampaio. Em entrevista à Rádio 730, ele disse que um dos problemas aí da divergência de Maurício Sampaio, por ter deixado o Atlético, embora isso não seja oficial, né, foi a questão da Federação Goiana de Futebol, que não dá apoio ao Atlético, segundo ele. E ele disse ainda que a Federação Goiana de Futebol tem cor, é verde. Como que vocês veem esse tipo, essa entrega de cargo e esse tipo de declaração? Olha, eu não ouvi ele falar isso, né? Ele Mas foi isso, em rádio. exatamente, foi isso. É infeliz, né? Eu acho que ele não está agindo com a razão, e sim com a emoção. Essa questão de diretor deixar time, não deixar, é um cavalo, uma tempestade num copo d'água, uma bobagem. Quem não pode deixar o Atlético é o Valdivino de Oliveira. O problema é que é viúva demais, sabe? É viúva na imprensa, viúva na diretoria, muita viúva chorando. E não vejo como tão grave assim. O Maurício Sampaio sai, o Wilson Carlos já saiu, o Odilon Soares já foi presidente, já não é mais, o Zé Martins de Souza Zenha foi um grande presidente, não é mais, e o Atlético vai continuar sem problema nenhum. O que o Atlético precisa urgentemente é de uma boa administração, é de um bom diretor de futebol que não tem. Por exemplo, esse Adson Batista, ele está dando um prejuízo para o Atlético nessa temporada de R$500 mil por mês. Se um incompetente desse trabalha numa empresa privada, ele já tinha sido demitido há muito tempo. Então, mas peraí, a contratação do William foi avalizada pelo presidente Valdivino de Oliveira. Bom, o presidente Valdivino de Oliveira disse o seguinte: no seu Twitter pessoal, ele disse que era a maior contratação da história do Atlético. Então teve o aval, teve assinatura, teve apoio irrestrito do Valdivino de Oliveira. Quanto é que custa o William? O William, eu não sei exatamente qual é o salário dele, mas é um alto investimento. Eu acredito que seja numa casa assim dos 100 mil 90, reais. 100 mil reais. Eu estou falando 90 não, mas eu estou falando 500 por mês. 500, não é só o William não. Tem um monte de jogador. O William ainda pode ser um jogador que dentro da temporada que vá salvar nessas contratações aí. O presidente está certo. Essa contratação ainda tem uma esperança, porque o William não desaprendeu a jogar futebol. O time é que é ruim. E você jogar em time ruim, você é até bom de bola, Rafael. Já vi você jogar. Mas bota você num time ruim pra você ver se você joga. Você carrega o time nas costas. Fica difícil. Não tem jeito, ainda mais esse atacante. Então, 500 mil, um monte de contratação que não surtiram efeito. E o clube tem que pagar, Agora, o problema lá no Atlético é que o pocinho secou. As dificuldades financeiras apareceram. E aí, a gente percebe que não tem tanta união assim. E nego que já não gosta muito de botar dinheiro, vai cascando fora e vai ficando cheio de viúva também. Agora, que foi incompetência do Atlético, né? O título, o tricampeonato não ter ficado com o Atlético, né? Enquanto outros dirigentes, né? No caso aí o Urzeda hoje foi bem claro na Rádio 730, a culpa foi da Federação Goiana de Futebol, no entendimento dele. Foi o André Pita que jogou, né? O Leonídio, José dos Anjos. Que culpa que a federação tem, amigo? Se o time... O Goiás o Atlético jogou quantas vezes com o Goiás? 4. E aí, como é que foram os resultados? 2 vitórias do Goiás e 2 empates. A federação vai fazer o quê? Vai roubar pro Atlético? É isso que eles querem? Que a federação roube pro Atlético o título? O Goiás ganhou o título dentro de campo. O Valdivino tá certo. Agora, nego que é acostumado a mutreta fora de campo,
Lá no Atlético tem muito disso. Nego acostumado a fazer mutreta, a tentar comprar resultado, como lá em Piauí. Seu Adson Batista? Seu Maurício Sampaio? Quando tentaram comprar o jogo lá do Barras. Vocês estão lembrados muito bem disso lá no hotel. Eu estava lá e eu vi. A situação em que o Atlético é que é prejudicado. Perde espaço, perde mídia, o que é lamentável. Isso custa muito caro, é mais um prejuízo que a administração equivocada, muitas vezes incompetente do time do Atlético e danosa vai causando ao clube. Porque eu estou cansado de receber apelos de dirigentes de outros esportes, como ciclismo, basquete, vôlei, Valéria, arruma um espaço para mim no jornal, arruma um espaço para mim na TV, vê se tem condição de você dar uma nota lá desse evento que vai acontecer aqui. Quer dizer, eles imploram por mídia, uma mídia que os clubes têm. E não é só o Atlético não, o Goiás já fez isso, o Goiás já proibiu a equipe de entrar lá, equipe de TV, equipe de rádio, o Vila Nova já fez isso. Agora o Atlético também está fazendo. Então é uma prática, primeiro, obsoleta, que não traz efeito nenhum e ainda prejudica o esporte, prejudica o próprio clube, lamentavelmente. Se eles têm algum problema contra mim, que proíba a mim de entrar no clube, não um veículo de comunicação, até porque isso é discriminação. E isso faz parte de uma política brasileira que o país se esforça muito para esquecer. E o Valdivino de Oliveira, como é um político, deveria entender bem dessas coisas. Que foram dirigentes brigando entre si, inclusive o vice-presidente deixando o clube. Então, são várias situações que preocupam realmente. Vem jogos difíceis pela frente. O time do Atlético briga com a Federação Goiana de Futebol, o que é uma imprudência. Aqui, quem pode te defender na CBF, quem pode ser seu aliado. O Atlético já veio aqui, já bateu em vice-presidente da CBF no estádio Serra Dourada, saiu correndo atrás do cara, aquele Weber Magalhães, para bater. Já xingou a federação, já brigou com a federação. O Atlético e seus dirigentes precisam tomar juízo. Teve uma atitude antipática também recentemente na festa da Rádio 730, porque foram vice-campeões, ninguém do Atlético apareceu. Exatamente. Então são deselegantes, são aborrecidos. Isso vai refletir... Não a instituição. Não, o Atlético tem que ser preservado, porque uma coisa é que as pessoas que estão lá hoje, sair daqui, já teve gente que já dirigiu o Atlético, teve sucesso lá dentro e hoje nem está lá mais. Então isso passa, e a entidade tem que ser preservada. O que o Atlético precisa urgentemente é arrumar pessoas competentes para cuidar do futebol do clube, que é a única coisa que o clube tem. Montar uma categoria de base que vai dar ao Atlético uma reposição de jogadores e bater. Bate em alguém, pelo amor de Deus, gente. Vocês só perdem. Que time ruim é esse? Bate em alguém nessa Série A. Eu não sei se vocês vão dar conta, não vou nem pedir isso do Atlético contra o Fluminense. Porque se você vê o Fluminense é um time com muito mais qualidade técnica. Mas agora eu estou me dirigindo aos jogadores do Atlético. Tenha dó do torcedor rubro-negro. É muita ruindade dentro de campo, muita falta de competência dentro de campo. Vocês poderiam dar ao torcedor do Atlético, pelo menos, um pouquinho de satisfação. Vê alguém da Série A aí e bate alguém, pelo amor de Deus.